Boa tarde. Eu digo que eu sou filha da selva de pedra. Nascida e criada na cidade de São Paulo, a minha relação com a natureza, ela nunca foi muito estimulada. Eu aprendi a conviver com bastante normalidade com um rio, que é um esgoto a céu aberto. Vocês devem saber de que rio eu estou falando. É o rio Tietê. Eu aprendi a viver com bastante normalidade em São Paulo, sendo nascida e criada em São Paulo. Eu convivi com o rio e convivo com o rio, que é um esgoto a céu aberto, que é o nosso querido rio Tietê. Mas, quando eu tinha 12 anos, o meu pai levou eu e meu irmão para a Amazônia. E foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Eu tive um verdadeiro banho de floresta. Eu lembro até hoje dos sons da floresta, com bastante frio na barriga. Lá na Amazônia, eu aprendi que não basta você ver, é preciso você escutar e sentir. Lá, eu também aprendi a respeitar o que eles chamam de troca da guarda. Troca da guarda é quando o dia vira noite e a noite vira dia. E a dinâmica dos animais muda completamente num período muito curto de tempo. Porque os animais que vivem de dia estão procurando abrigo para passar a noite. E os animais noturnos estão saindo. E quem ainda não comeu está doido para comer. É uma hora muito mágica na floresta, mas que exige muito respeito. 15 anos depois, eu fui realizar um sonho. Eu tinha 27 anos, eu pus a mochila nas costas e eu viajei por um ano. Nessa viagem, eu passei por 2 ecovilas, uma delas na Índia e a outra na Escócia. As ecovilas são esses lugares no mundo onde as pessoas buscam viver em harmonia com os ciclos naturais e também em comunidade. As pessoas, por exemplo, se encontram para ver o pôr do sol, para compostar o seu lixo e para produzir parte do alimento que elas vão consumir. E uma coisa muito importante que eu aprendi lá, e que eu descobri lá, é que essa intenção de viver em harmonia com os ciclos naturais trazia não só mais saúde e mais felicidade, porque traz mesmo, mas também trazia um profundo respeito pela natureza. E é justamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Nas últimas décadas, principalmente nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, a população do mundo mais que triplicou. E a gente entrou numa corrida muito acelerada e muito doida por produção e consumo. A gente começou a enxergar a natureza, olhar para ela, e enxergar ela como se ela simplesmente fosse recurso. Como se a natureza fosse uma grande prateleira de supermercado que estivesse pronta para nos servir. E o resultado é esse daqui. A gente nunca, na história da humanidade, gerou tanto lixo, emitiu tanto carbono e devastou tanto a nossa biodiversidade. E essa devastação ambiental, sem precedentes, que é planetária, ela está sendo gerada por nós, seres humanos. A nossa espécie, Homo sapiens, que acabou de pisar nesse planeta. O nosso planeta Terra, nosso lindo planeta Terra, ele tem em torno de 4,6 bilhões de anos. A nossa espécie, Homo sapiens, ela chegou aqui, mais ou menos, nos últimos 200 mil anos. E essa devastação, essa degradação ambiental que eu estou falando, é das últimas 5 décadas, é dos últimos 50 anos. Se a história do planeta Terra coubesse em um único dia, em 24 horas, é como se essa devastação ambiental estivesse acontecendo no último milésimo de segundo. É como se, num piscar de olhos, a gente estivesse mudando o equilíbrio do planeta Terra. A grande verdade é que o nosso modelo de desenvolvimento ele está pautado numa superexploração da natureza. Tem um provérbio indígena, que eu gosto muito, e que diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. É forte, né? Essa frase ela me remete de novo ao nosso querido rio Tietê.
A gente deveria olhar para esse rio, se indignar e perguntar: como que a cidade mais rica da América Latina tem um rio que é um esgoto a céu aberto? Em que momento a gente inverteu a noção do que é riqueza? E, afinal, o que é riqueza para você? O que é luxo de verdade para vocês? E aqui, eu queria fazer um parênteses que é super importante. Vocês lembram quando eu falei que as pessoas que moram nas ecovilas, por elas viverem em harmonia com os ciclos naturais, elas também tinham mais saúde? Pois é. Não é coincidência que a gente nunca teve tantos casos de burnout e de depressão. A gente vive a sociedade do cansaço. Esse afastamento nosso da natureza, ele está gerando uma crise não só ambiental, mas também uma crise de saúde mental. Tem um filósofo nigeriano que eu gosto muito, que chama Bayo Akamolafe, e ele fala: a crise é tão urgente que a gente precisa ir devagar. E aí eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que vocês deixaram o celular de lado e ficaram só contemplando a natureza por uns 20 minutos, sem tirar foto ou sem fazer um vídeo? A grande verdade é que, em nome desse modelo de desenvolvimento, a gente vem se afastando da natureza. E, ao se afastar da natureza, a gente está se afastando de nós mesmos. Bom, acho que a essa altura vocês devem estar fazendo a pergunta que eu venho me fazendo ao longo da minha vida inteira. O que a gente pode fazer para melhorar isso? O que a gente pode fazer para ter, de fato, um desenvolvimento que seja mais sustentável, que cuide mais do planeta e que também cuide da gente? Nos últimos anos, eu liderei áreas de sustentabilidade dentro de grandes empresas aqui no Brasil, e hoje eu também venho apoiando diversas organizações públicas e privadas nessa intenção e nessa descoberta de como a gente pode ter, de fato, um mundo e uma sociedade mais sustentável. A gente sabe que a solução passa por muita coisa. Passa por tecnologia, políticas públicas, inovação e novas formas de se fazer negócio e de se entender lucro também. Mas o que eu venho observando é que a melhor chave que a gente tem para enfrentar essa crise é a gente voltar a se reconectar com a natureza. Porque, quando eu me reconecto com a natureza de forma profunda, isso traz um senso de propósito, de gratidão, de humildade, de compromisso e de responsabilidade. Isso faz com que todas as minhas outras escolhas, o jeito que eu tenho para me relacionar, para fazer negócio, para consumir, para descartar, ele também seja diferente. E a boa notícia é que, para se reconectar com a natureza, é muito prazeroso. Né? A gente sabe fazer isso. E você não precisa ir morar numa ecovila e nem ir para a Amazônia para se reconectar com a natureza. Ainda que, se você tiver a oportunidade de ir para a Amazônia, eu também recomendo muito. Você pode simplesmente pisar na terra, num parque perto da sua casa, ouvir o barulho dos pássaros, ver uma planta crescer, por exemplo, olhar para o céu de dia e de noite. A gente precisa urgentemente voltar a ter mais intimidade com a natureza. E a boa notícia, a boa notícia é isso, que eu já falei, para se reconectar com a natureza não é algo muito prazeroso. Mas eu queria trazer uma outra camada sobre isso. A natureza, a observação da natureza, ela mostra para a gente a importância dos ciclos naturais. Uma árvore, por exemplo, ela lembra para a gente que a gente não está sempre no auge, a gente não está sempre produzindo. Uma árvore, e aqui no caso um pé de laranja, ela primeiro dá flor, de dentro da flor é que sai o fruto, e de dentro do fruto é que vem a semente. A gente precisa urgentemente voltar a se reconectar com os ciclos naturais da vida. A gente precisa lembrar que, para produzir, é preciso pausar. E também lembrar que a gente é somente mais uma espécie nesse planeta Terra. O planeta Terra demorou 4,6 bilhões de anos para chegar nesse grau de biodiversidade, de sofisticação de vida que a gente tem hoje. A gente depende dessa biodiversidade, da diversidade da vida, para existir, para que a nossa espécie continue existindo aqui nesse planeta, assim como todas as outras. A gente precisa ter mais humildade perante a natureza. E
honrar a sabedoria dos povos originários, aqui no Brasil, no caso, dos povos indígenas, que sempre souberam viver em harmonia com a natureza. E, por fim, gente, outra forma muito fácil de se reconectar com a natureza é a gente voltar para o nosso corpo. Porque, sim, a gente é natureza. O nosso corpo é natureza e a gente se esquece disso. Quando eu pauso, presto atenção no meu corpo, inspiro e expiro de forma consciente, eu estou retornando para a minha natureza. Essa é também uma outra forma. Tá? Bom, hoje, 13 anos depois, mais ou menos 13 anos depois daquela viagem que eu comentei que eu fiz, eu tenho a oportunidade de morar numa fazenda regenerativa, aqui em Boituva, interior de São Paulo, da minha família. E foi uma escolha de morar lá, de poder estar mais, de fato, conectada com esses ciclos naturais. E também de estar próxima de pessoas que, de alguma forma, também buscam isso. Lá, a gente produz café 100% orgânico, em larga escala. A gente produz energia renovável, solar. E a gente já plantou mais de 10 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica. Todo dia, no pôr do sol, quando eu olho para o pôr do sol, eu vejo e eu escuto a troca da guarda. E eu agradeço por mais um dia. Eu agradeço pelo milagre que é estar viva nesse planeta Terra. O planeta, gente, ele está pedindo um reset, mas é um reset de consciência. Cada vez que você pausa para respirar fundo, para ouvir o barulho do pássaro, para olhar para o céu, para pisar na terra, você está apertando esse botão. O reset que a gente precisa não é começar algo novo, mas é nos lembrar do que a gente já sabe há milhares de anos. Somos natureza. Não existe separação. O rio que corre dentro de nós, corre fora de nós. A floresta pulsa em cada célula do nosso corpo. E quando a gente se esquece disso, a gente adoece. Não só o planeta, mas a nós mesmos. E eu estou aqui hoje para fazer um convite para vocês, porque esse reset, ele não é individual, ele precisa ser coletivo. E aí eu pergunto para vocês, vocês estão prontos para voltar a se reconectar com a natureza? Vocês estão prontos para voltar para casa? Obrigada.